Boa tarde, boa tarde. Minha caneca hoje é portuguesa. Adivinha por quê? Já começa a chamar o pessoal. Encaminha aí no barquinho, num aviãozinho de papel. Já encaminha, que tá no início. Chama o povo, que hoje é domingo, é dia de escutar Pilates. Boa tarde, pessoal. Mais uma vez Coldplay, passando por aqui. Escolha do Miguel. Vamos embora. Para variar, vamos escutando um pouquinho a música. Marcamos às 16 horas, horário aqui de Recife, horário de Brasília. A música foi escolhida pelo Miguel, também adoro a sua música. Boa tarde, pessoal, bom domingo, obrigada por estarem aqui. Já encaminha, que está no início, encaminha nesse aviãozinho aí embaixo, encaminha para a lista de vocês que dá tempo, vocês não perdem aqui o início, para o pessoal poder assistir, para valorizar o tempo do Miguel aqui ao vivo, às 8 da noite. Boa tarde, Miguel. Miguel já está na área. Aí tocando Magic. Isso aí, são 16 horas, olá. São 16 horas, dá mais um minutinho aqui para o pessoal entrar. Peço a ajuda e a colaboração de todos para dar uma encaminhada nessa live para o pessoal vir. A gente não sabe se vai ser salva. Encaminha aí nesse aviãozinho de papel, joga pro pessoal vir. Se aqui tiver 20 pessoas e cada um de vocês enviarem para 20, entram possíveis 4%, ó. Faz isso aí. Vamos escutar o Miguel Silva hoje. Eu e minha canequinha portuguesa. Não achem estranho que de vez em quando saia um sotaque português meu, tá? Vai voltar, vou voltar nos tempos aí e começar a falar português. Vamos lá, o pessoal tá entrando. Encaminha. O Miguel já me enviou o convite. Daqui a pouco eu já aceito. Dá mais meio minuto. Olá, aí sim. Boa tarde a todos. Boa tarde, Jonathan. Obrigada por estarem aqui. Hoje é domingo. Não é um horário conveniente, mas vamos embora. Eu vou chamar o Miguel. E se vocês quiserem ouvir essa música depois, vocês escutam. Basta botar Magic do Coldplay, tá bem? Simbora. Vou convidar o Miguel. Vocês sabem quem vai entrar aqui, né? Eu não preciso apresentar. De toda forma, eu apresento com ele já aqui. Vamos ver se o Miguel vai aceitar aqui a minha entrada, o meu convite. Olá, Miguel. Hello. Boa noite para você. Quase boa noite, né? Tarde. Quase boa noite. Ainda já são 8 da noite, mas o tempo é que ainda é de tarde, né? Claro, aqui é o horário de verão, agora só anoitece volta das 9h30, 9 mais ou menos. É verdade. Olha só, Miguel, muito obrigada por estar aqui, por ter aceito com o coração tão aberto, estar aqui presente com a gente, num horário que para você eu sei que tá difícil. Foi um final de semana de curso, eu estava acompanhando, e aí a gente sempre se falando, sempre a se falar, e para poder você no final de tudo, ao invés de dar uma descansada, ainda ter que vir tomar um chá comigo e com mais uns brazucos aí, vamos embora. Obrigada. Eu poderia te apresentar, mas eu faço questão que tu fale um bocadinho aí da tua vida, de você, porque eu acho que a estrela hoje aqui
é você, sempre a estrela é meu convidado, né? E aí, queria muito que você desse a oportunidade a essas pessoas de te ouvirem um pouquinho e te apresenta, fala um pouquinho de você. Eu tenho aqui uma lista de inspirações, as quais podem ir me guiando ao longo do percurso da nossa conversa, mas fica bem à vontade, o tempo é teu, eu vou conduzindo e, enfim, só te agradeço a presença, tá bem? Ok. Antes de mais, obrigado pelo convite. Fantástico. Eu gostava hoje a abrir a minha bolsa de chá e saiu esta frase, porque cada bolsa de chá que eu abro tem uma frase muito bonita, e esta saiu: The voice of your soul is breathe. E realmente é bonito o que saiu, não é? E com a nossa entrevista é realmente a voz da minha alma a respirar o que é o método Pilates. Exato. E as razões porque é que eu entrei. Acho que é importante, quem não me conhece, saber um pouco o porquê da minha entrada no mundo do Pilates, não é? Foi tudo por uma coincidência, que eu não acredito nas coincidências, mas vamos chamar uma coincidência, em que entrei numa aula do ginásio, que eu não sabia o que era, chamavam manutenção, e depois, no final, o monitor que estava lá, o professor, disse-me: isto é Pilates e tal, e nos falámos um bocadinho, fiquei super interessado. Depois desliguei, fui para a Inglaterra, tive uma experiência no mundo da yoga, que também fez mudar muitos conceitos na minha vida. E isto para resumir, não é? E depois disso entrei no mundo da medicina tradicional chinesa e já voltei de novo a ter a oportunidade, também através de uma pequena convenção, um workshop, o que é o mundo Pilates, e conheci outro excelente professor também, em que me sugeriu que eu devia entrar neste mundo e devia fazer um curso, que eu até tinha jeito para a coisa. E quando eu achava que era totalmente o contrário, que eu lembro dos meus inícios do Pilates, que eu praticamente quase não me conseguia sentar no chão para chegar aos meus joelhos, porque nem pensava chegar aos pés. Para mim, chegar aos pés era como não existe. Eu sempre fui muito dedicado ao desporto, desde pequeno, basquetebol, handball, muito futebol, surf, que é o que eu ainda consigo praticar sem sofrer de dor nas costas. Eu sofri muito de dor nas costas com 20 e poucos anos, lombalgia frequente, enfim, por causa da minha morfologia, tudo isso. E olá Cléry, olá Vânia, estou a vê-los aqui entrar, desculpa lá, tanto que estou a ver aqui o pessoal aqui. É verdade, a gente fica vendo e dá uma vontade de falar com todos que entram, não? Exato, e depois a partir daí comecei a especificar um pouco mais, porque gostei muito do método, gostei muito daquilo que dava ao corpo, sinceramente, o que era bom para o corpo. Olá, Tubi Pilates, tudo bem? Então com isso comecei a entrar mais profundamente em todo o que é o método, averiguar. Tive sorte que eu entrei de uma maneira que eu considero... aliás, acho se calhar forte a palavra que vou utilizar, mas a mais adequada. Eu consegui ter professores sempre ao meu lado que me levaram à profundidade do método, a saber de onde é que ele veio, porque é que ele veio, para que é que ele foi criado, e acho isso bastante importante para quem está dedicado a este método, não é? Saber a origem de porque é que ele surgiu, para que é que ele surgiu e como foi montado tudo isso. Então, com essa ajuda, com esses guias, que eu gosto de chamar muito guias, consegui fazer o meu percurso, digamos assim, de uma maneira que eu acho adequada e que considero ser bastante útil para todos os professores de Pilates, ou guias de Pilates, como quiser chamar, monitores, mas que se dedicam ao método. Acho bastante importante, pelo menos, conhecer de onde é que veio tudo isto, porque é que existe, porque é que nós temos uma ordem de exercícios, enfim, tudo isso. Eu fui sempre uma pessoa que gosta de saber os porquês de tudo, não é? Tudo na vida em geral, não só de Pilates. Não gosto que alguém me diga: olha, faz isto porque isto é assim. Sim. Eu tento sempre de alguma maneira averiguar o porquê de ser assim, não é? Acho que isso é o bonito da vida, não é? Questionarmos para podermos avançar e teres uma ideia
de que é que este senhor nos anos 30 conseguiu trazer um método que ainda hoje, no século que nós estamos, não é? Quase passado 2 séculos, continuamos a fazer o que ele já na altura dizia que era bom para o corpo, vamos chamar assim, não é? E realmente os efeitos que traz são magníficos, e eu posso comprovar isso todos os dias com os meus clientes, com os estudantes que nós temos, enfim, comigo, sobretudo comigo. Sou a primeira pessoa a poder ser a prova, não é, de que o método, quando praticamos de uma maneira adequada, é bom, tanto para reabilitar, como para transformar, como para fazer uma vida cotidiana, diária, em que te sintas bem com aquilo que tu és, digamos assim. Essa foi uma grande razão de eu ter te feito assim na lata, ter te feito o convite, né? Foi mesmo na lata. E eu fiz assim, Miguel, se você vai ter que tomar lá um chá comigo um dia. Vamos? Então vamos. E é isso aí. A caneca que eu escolhi foi em tua homenagem, né? Uma caneca portuguesa. É uma caneca da Feira Medieval em Santa Maria da Feira, né? Aí próximo à tua região. Exatamente. Sim. E eu fiz, não, eu tenho que pôr uma coisa que seja a cara do Miguel, então eu vou pegar uma caneca portuguesa, né? Então, assim, a grande razão, em resumo, de eu ter te feito esse convite é porque esse Chá com Joe é um projeto para inspirar pessoas, inspirar isso mesmo, sabe? Inspirar os profissionais do método. E essa grande troca, essa grande rede, sem egos. É chamar pessoas que eu olho e vejo que me inspiram e que poderiam inspirar outras pessoas, sabe? Obrigado. Iniciei muito, claro, é muito fácil convidar uma pessoa que você já tomou um chá presencialmente, né? Então é muito mais fácil você convidar um profissional que você já trabalhou num congresso, você já trabalhou junto num evento, e aí você convida e aí você já sabe o que é que vai ter ali. Mas assim, qual foi a minha segurança em ter te chamado? De realmente te acompanhar e se tu me inspira, eu gostaria de ajudar para que você chegasse aqui nesse projeto, pudesse inspirar também mais pessoas. E assim, é muito nítido, sabe? Eu vejo que você é uma pessoa, eu acompanhei um pouco assim da tua história e vi que você é uma pessoa, até tem umas coisas em comum aí do passado desportivo, porque eu só não fui de surf, eu não sei subir nem numa prancha, mas a natação, o basquete, o handball também. Então assim, eu fiz, olha, tem umas coisas em comum, né? Adoro bicicleta, adoro pedalar. Então eu fiz, que coisa interessante. E o mais importante é o quanto tu tenta provar o método hoje no teu corpo. Tu buscou ele por conta das tuas dores lombares, não foi? Sim, eu comecei a procurar isto porque realmente depois de fazer as minhas primeiras aulas, que foram apenas de mate, ainda não conhecia o que é os equipamentos, não é? O que é o método por si. Eu passava de pilates ao princípio, como quase toda a gente, pensava que era só um mate, não é? As pessoas entram no mate, é de ginásio, toda a gente faz, e então eu juntei-me. O que é? Vamos ver o que é isto. E realmente senti-me, sinceramente e honestamente, senti-me um velho. Totalmente. Eu digo, não acredito que eu, com a idade que tenho, não consigo ter a forma física da coluna para estar bem, para sentir-me bem. E isso surpreendeu-me negativamente, e por isso também foi um incentivo para mim poder entrar mais e saber, descobrir realmente porque é que este senhor inventou há 100 anos atrás, porque é que ele inventou isto, porque é que ele inventou, não é? Então isso acho que foi uma inspiração para mim, sem dúvida. Com certeza. E hoje eu fico pensando assim, eu costumo dizer, nossa, se Joseph Pilates, ele, na época que não tinha internet, não tinha globalização, não tinha smartphone, nem tinha Instagram para fazer uma live dessa. E ele tentou propagar de todas as formas que ele pôde, né? O cara criou panfletos, ele esteve em revistas, ele escreveu para presidente, ele fez, enfim, propaganda da Wundershare, né? Então ele tentou. Ele ia só de cuecas e calção de banho para o parque para chamar a atenção. Ele queria chamar a atenção, não é verdade? Totalmente. Então, ele deixou fotos registradas quando não era fácil fazer fotos. Deixou vídeos registrados, todos os escritos, livro publicado. Então, assim, o mínimo que a gente pode fazer é tentar ajudar a propagar isso aí, não? Hoje a gente tem um recurso que ele não tem, né? Sem dúvida. Então, olha como a globalização nos ajuda. Tu estás agora em Portugal, estou aqui em Recife, Nordeste do Brasil. Tem gente que está agora na Noruega assistindo, gente que está no Canadá assistindo, gente que está no Sul do Brasil assistindo. Isso é impressionante, né?
Sim, sem dúvida. Eu, para mim, tive uma grande oportunidade graças ao Jack e à Alissa da Pilatology, que ajudaram-me a cumprir o meu sonho, não é? De poder, depois de tu teres uma certa experiência, como é lógico, não é? Que eu acho que isso é importante também, não é? São 15 anos já dedicado ao método, não é nada, eu sei que não é nada, comparado com muitos professores que já têm 40 anos de experiência, que eu felizmente tive a oportunidade de trabalhar com eles, mas pelo menos é um canal de divulgação enorme, em que as pessoas têm acesso no Pilatology e também coisas como esta, como o Instagram, que afinal de contas é a tua montra, não é? É a tua ferramenta de trabalho hoje em dia, em que tu podes, de uma maneira mais ou menos humilde, já depende de cada um, e sem críticas, de como é que tu podes divulgar o teu trabalho, como é lógico, e de maneira sã, não é? Sem egoísmo, sem nada, senão aqui estou, aquilo que eu sou, aquilo que as pessoas podem ver e já está. E também aproveito este momento para poder dar uma palavra de agradecimento, sobretudo por me abrir as portas no Brasil. Foi um passo muito importante da minha carreira, a nível de dar workshops, não é? O Clério, que ele está aí, que eu já vi, o Gil não está, mas o Clério já vi que ele está por aí. Devo-lhes muito, é um agradecimento enorme, porque eles acreditam no trabalho que nós estamos a fazer, e o Return to Life e o Contrologia Brasil são exemplos de que eles começaram uma revolução enorme. Clério, um coração para ti também, agora mesmo. Vânia. São pessoas que abriram essa possibilidade de podermos conhecer um pouco mais o método, e eu acho isso muito bonito. Acho isso muito bonito da parte deles acreditarem, porque é um projeto, é arriscado, sinceramente arrisco, não é? Mas acho que a vida está feita disso, a vida está feita de riscos, e que nós temos que acreditar nas pessoas e caminhar. E eu, como é lógico, sinto-me muito feliz de poder participar no primeiro projeto deles. Neste caso foi o Essence Pilates, graças também ao Paulo e à Andreia, que foram pessoas que me abriram a porta a primeira vez na convenção do Essence Pilates, que tive com a minha grande amiga Alexandra, que é lindíssima, que é uma menina brasileira que está em Londres a viver. Alexandra Bollinger, que ela é fantástica, da Romana Pilates também, e depois já foi Return to Life, foi o Contrologia Brasil, e este ano Return to Life também, à parte de estar a trabalhar, que para mim que são os meus guias espirituais, entre aspas, que são pessoas que eu adoro, que é o Fernando Sadir, o Fábio Amenegon, a grande inspiração, Sandy Shimoda, Mariano, que são pessoas lindíssimas, e para mim é o melhor que me pode trazer, no meu aspecto pessoal, de poder partilhar, como vocês dizem, compartilhar, não é? Toda essa informação que afinal todos aprendemos com tudo isto, não é? São diferentes corpos que tu vês, são diferentes opiniões, faz-nos avançar mais, e isso para mim é excelente, é o melhor que eu posso ter, sinceramente. É muito bonito, Miguel, da tua parte, todo esse reconhecimento, né? Isso já conheço da tua pessoa, como essa tua simplicidade, né? É muito bonito. Bonito você. Chris Robinson. Tchau, Chris. É muito importante isso, porque os meninos, eles vêm fazendo realmente um trabalho onde a gente que está aqui no Brasil, a gente é de uma época que a gente teve que fazer, se a gente queria encontrar a formação clássica original do Brasil, a gente tinha que ir para fora do Brasil. Poucos foram os desbravadores que foram para fora do Brasil para poder trazer. Então, assim, essas pessoas como Clério, Gil, e que trouxeram o Nanô, e outros profissionais que já trouxeram no sul do Brasil também, que já trouxeram convenções para o Brasil. Minha nossa, como a população brasileira do Pilates devia ser grata a isso, porque faz com que a gente tenha acesso a uma informação genuína com profissionais de qualidade, né? Então, assim, é muito, muito importante. Então, não só confiança, mas esse canal que eles trazem, nesse último Return to Life Conference, pessoas aqui de Recife, inclusive do próprio Pilatzone, profissionais nossos foram para lá. O Jonathan está aqui presente e ele estava lá também no Return to Life Conference. Eu
e a Lara, por exemplo, a gente estava numa conferência em Porto Alegre, no mesmo final de semana, que tinha a ver com a premiação, enfim, então um outro evento da Val Pilates que eu tinha que estar presente e também não pude estar aí no Return to Life. Mas, por exemplo, isso é muito importante. A outra coisa é esse canal Pilatesology, que eu indico para absolutamente todo mundo. Nossos alunos de formação assistem as tuas aulas, que são em português também. Eu faço, olha, tem que assistir. Assista o Miguel, assista o Miguel, porque o Miguel fala português e vocês vão ter que entender, mas força aí o português de Portugal, mas vai ter que entender. Então eles se sentem íntimos teus, tá? Obrigado, agradeço imenso esse seguimento e é bonito, aliás, devo dizer que o público brasileiro surpreendeu-me imenso pela abertura que teve em todos, no Essence Pilates, o Return to Life as 2 vezes, no Contrologia Brasil. Aliás, graças a isso temos um grupo só de gente boa, que vem agora no próximo mês de julho. Sim. Está o Clério, está a Teresa, está a Letícia, está a Vânia, a Raíssa, a Vanessa. Penso que vou esquecendo ninguém, senão corta-me o pescoço. A Lu, que é Lourdes, não é Lourdes, é Ludmila, que temos aí um grupo fantástico de pessoas que estão realmente... Olá, Raíssa, também disse o teu nome, não me esqueci. Que estão aqui de coração aberto para aprender o método e eu acho isso lindíssimo. Verdade, Luísa? A Luísa está aí, treino com a Luísa. A Raíssa, por exemplo, ela veio conversar comigo. A Raíssa fez a formação do Pilates Zone na época que éramos da formação contemporânea. Olha só, o desespero da Raíssa. Ela fez a formação conosco em 2011, eu acho. Me corrige, Raíssinha. E ela trabalha com isso, abriu estúdio aqui no Brasil, enfim, reside em Portugal, né? Falou pra mim, tô indo pra Portugal, Vanessa, tal, o que eu faço, tal. Fiz, olha, procura, que ela começou a trabalhar no estúdio onde tinha Pilates clássico e ela perdida, 2010. E ela perdida, eu fiz, olha, tu procura o Miguel Silva do Ano Pilates, aí que ela tava no Porto, eu fiz, tu procura, porque olha, eu já tô no clássico, eu venho te falando isso desde 2014, Raicinha, eu sei que você falava, mas eu não sabia que danado era isso, de clássico e contemporâneo. E aí ela foi pra você e hoje tá aí depois que ela voltou do Return to Life, ela veio conversar comigo, falou de tudo e tal, aquela aceleração e enfim, uma delícia, e eu fico muito feliz que ela esteja participando e que tenha dado tudo certo, né? Sim, sem dúvida. Você também, por exemplo, você fez a formação com o Jay Grimes, né? Sim. Antes você fez a formação do Fabien, não é isso? Sim, com a nossa escola que tive a sorte. Eu digo sempre que sorte, nós procuramos a sorte, não é? Não é que a sorte vem ter connosco, é ter a oportunidade, não é? E o Fabien, a ver que viu que era uma pessoa bastante interessada e muito curiosa sempre com tudo, e o avanço foi muito rápido, que ele, passado 1 ano e meio de estar com ele, convidou-me para fazer parte do projeto da Escola Espanhola do Autêntico Pilates. Passados 2 anos estávamos a abrir a Escola Portuguesa do Autêntico Pilates e decidimos criar o UNO. O UNO é de unificação, por isso é que nós chamamos o UNO Pilates, né, de unificar, e de poder trabalhar com profissionais a nível mundial, que nós levamos o nosso projeto a nível mundial, de todos dar o seu, como é que se diz em português, aportar, não é? De trazer-nos coisas para dentro da escola, para podermos compartilhar com todos, enfim, que não seja uma coisa fechada, não é? De ser algo que os nossos alunos sempre têm da nossa informação, que devem experimentar com muitas pessoas, devem ver muitas coisas, que eu acho que nisso é que está o enriquecer de todos nós, não é? E depois de estar com ele 5 anos, mais ou menos, acrescentar, obrigado Alexandre, estás sempre atento, o Tchubi Pilates está sempre atento. Ele é meu tradutor. Ótimo. Sempre atento. E depois de estar com ele, esses quase 5 anos, decidi ir ver o outro lado do oceano, digamos assim, não é? Porque realmente respira-se muito Pilates do que é Los Angeles e Nova Iorque, são 2 centros bastante fortes a nível mundial. E gostei muito da experiência, foi uma experiência estar com o Jay Grimes fantástica.
Fui uma das poucas pessoas que tive a sorte de ter aulas privadas com ele e sentir o poder daquelas mãos, sem dúvida. Tive com o meu excelente amigo Fernando Sadir, que está com um projeto excelente agora mesmo, que abriu o seu estúdio novo. Fernando Sadir é um excelente profissional e juntos estivemos nesse curso e ficámos amigos. Dentro de uma semana e meia ele está aqui comigo também. Vamos organizar aqui um pequeno evento no meu estúdio com o Jay e com a Sandy também. Claro. E isso para mim foi uma experiência em que me ainda fez mais acreditar no meu trabalho. Faltava-me como uma outra perspectiva daquilo que acontecia no mundo de Pilates, não é? E não só ficar fechado num sistema, senão abrir. E eles lá ajudaram-me até a ter essa abertura de mente um pouco mais e de saber que temos que fazer alguma coisa para poder compartilhar a palavra do que é o Pilates. Não digo isto como a palavra do Senhor, não é isso. Claro. Não é uma seita, tudo o contrário. Vanessa, é tudo o contrário de... Somos todos livres, todos temos direito a experimentar tudo, mas pelo menos temos que dar uma oportunidade a tudo também. E depois dentro disso a gente pode escolher o que é melhor para o nosso corpo. Nada está bem, nada está mal. É encontrar o equilíbrio entre uma coisa e outra e a partir daí, pois, brincar, desfrutar, não é, de tudo. As pessoas têm um costume de falar assim, aqui no Brasil, eu acho que fora do Brasil é menos comum, mas dentro do Brasil, não sei se tu percebes, como é comum o tal Pilates mais misto, né, mais contemporâneo. Isso eu acredito que houve muito, não que esteja mal, né, eu já trabalhei anos e sou super grata a tudo que eu tratei, curei, enfim, né, trabalhar com a cinesioterapia, a cinesiologia nos equipamentos de Pilates, com toda uma lógica, fazia muito sentido para mim também. Mas me encontrei no clássico, fiz a formação com o Brett Howard, né, lá em New Jersey. E aí, quando caiu a minha ficha do Pilates clássico, que eu queria, né, aplicar isso, eu fiquei numa crise existencial, porque me parecia que o Pilates contemporâneo era muito cores. Eu tinha uma sensação de que ele era o arco-íris, ele podia me dar todas as possibilidades. E o Pilates clássico era como se fosse muito preto e branco, né? Aquela coisa que você, assim que você aprende, você acha que só pode ser pés em ponta, vi Pilates, a mão é aqui, o cotovelo é de tal forma, né? E aí, à medida que eu fui aprendendo mais, eu comecei a fazer uma associação engraçada. Eu fiz, sabe de uma coisa? O Pilates clássico, ele é preto e branco, mas entre o preto e o branco existem 50 tons de cinza. Então você pode brincar à vontade aí, né? Então totalmente. Se não for arco-íris, não tem problema, dá para você fazer muita coisa. Totalmente, Vanessa. Olha, aqui temos a Mariana que está nesta crise. É normal, Mariana. Bem-vinda ao mundo. Eu estou totalmente de acordo contigo, Vanessa. Isso é... A Raíssa também está nessa crise. Sim, mas passa, tá, pessoal? Passa. Exatamente. A Vânia também está nessa crise. A Vânia é outra. Mas eu adorei essa tua frase. Acho que é fantástica, porque entre o preto e o branco há muito cinzento. Muitas gamas de cinzento. Claro. E às vezes nós temos a necessidade, e nós com a nossa experiência, o nosso curso de formação, temos a necessidade de criar como uma receita. Ok? Claro. Então essa receita é um bocado, como tu dizes, é um bocado preto e branco, do género. Isto nós temos que garantir que estamos a jogar dentro de uma safety zone, okay? Uma zona de segurança que não podemos desequilibrar muito, ok? Porque há uma lógica para tudo, ou seja, não é que nós de um momento para o outro, numa primeira, segunda aula com um cliente que pode ter vamos imaginar um desequilíbrio lombar em que vamos para só fazer um arqueamento ou uma torção, não é? Tem um movimento lógico para podermos chegar aí. O que é que nós temos que fazer? Desde o centro para as extremidades, o que é que nós temos que fazer? Então aí começa as tais gamas de cinzento dentro do Pilates clássico, como é lógico, não é? Mas é normal que quem recebe pela primeira vez essa informação seja um impacto, como tu estás dizendo muito bem, como dizem muito bem, de branco e preto, ok? A mão é assim, o cotovelo é assim, o ombro é assim, tudo é assim, como... Parece que não te mexes, não é? Mas tudo o contrário. Nós temos o direito de estar a fazer as coisas mal. É que eu digo sempre, os clientes pagam e têm direito a fazer as coisas mal. Não podemos estar a corrigir tudo ao mesmo tempo. Por isso, deixamos o corpo
usufruir, desfrutar, não é? Do movimento, só isso, que realmente trata disso. É movimento, que é um dos princípios mais esquecidos, digamos assim, do Pilates, que é mexe-te, põe a coisa a mexer e as coisas vão ver, dentro da segurança, como é lógico, não é? Mas acho que não pode ser tanto isto, e agradeço que tu tenhas mencionado isto, porque não é tanto branco e negro dentro do Pilates clássico, nem somos uma seita de que, atenção, não são clássicos, cuidado. Se andam como robôs e só de preto, e a gente exato, todos vestidos com as costas retas e todo o peito para fora. Não é. Dá para ser mais leve. Você tem uma frase, eu acho que no seu Instagram, que eu peguei lá, "You are how you move". Você é como você se mexe, né? Como você move-se. Fala um pouquinho disso, assim, no sentido de a pessoa começa o método e ela tem todo o direito de errar, de tudo isso. Como que tu visualiza uma progressão e de acordo com essa frase, né? Como é que tu visualiza isso para inspirar aí as pessoas a se moverem? Porque eu tô tentando nesse mês de chá, eu tô tomando chá, eu vou ficar abarrotada de chá. Em algum momento eu acho que eu vou dizer que eu tô tomando chá e vou colocar outra coisa aqui. Coloca um gin tonic aí, uma caipirinha. Todos os dias são chá. E eu sou muito verdadeira, então é chá. Hoje é camomila, repara. Então, assim, fala um pouquinho, porque eu estou tentando inspirar os profissionais a trabalharem o corpo, né? O próprio profissional trabalhar e entrar em movimento, porque a gente coloca e aplica o movimento ao próximo, né? Mas esquece o nosso. Muitas vezes, eu estou ocupado e tal. Então, fala um pouco para mim, assim, me ajuda a inspirar a todos a gente continuar se movendo. Ok, vamos ver se consigo resumir o mais possível. Tá. Eu sou um péssima pessoa para dançar. Eu sou pé duro, pé de chumbo. Eu, por exemplo, tive que ir ao Brasil para me ensinarem a dançar o funk e o forró e o que é que se chama? O sertanejo também. Ou seja, eu aprendi muito nessas conferências que eu parecia mais a mexer-me. Ok? Porque eu sou perro. Sempre, se me deres a bateria para tocar e percussão, sem dúvida, eu sempre desde pequenino fui percussionista, treinar no corpo, exatamente. Está-se a rir. O Clério sabe o que eu estou a falar. Ele deve saber bem. Sabe. Exatamente, samba. E então, eu vou dar o exemplo com isso. Eu quando vejo... eu normalmente começo uma aula pelo Reformer. Vamos chamar assim, ok? De uma maneira geral. Para mim, o meu Reformer é a minha radiografia. Então, automaticamente, quando eu vejo a pessoa a mexer sem demasiadas correções, né, eu explico o que é que vai mexer, eu posso, nesse exato momento, sem ter nenhuma bola de cristal, poder definir como é que é uma pessoa. O que é que significa isto? Se eu vejo uma pessoa com uma atitude cifótica, lordótica, pernas para dentro, valgo ou var de perna, pé, isto para mim é a radiografia do corpo. E com isso, também é verdade, devido à minha curiosidade e aos meus estudos todos, eu consigo, entre aspas, ver a personalidade dessa pessoa, como é que ela é, como é que vai reaccionar a um toque ou não, se vai estar aberta ou não, se está disposta a mudar a vida dessa pessoa, como é lógico, não é? Mudar a vida no sentido, se muda o físico, muda a mente também. Consigo ver se é uma pessoa rígida, se é rígida de mente, se o corpo é rígido de mente. Se é ao contrário, se é uma pessoa completamente desleixada, vai ter uma atitude muito mais de hiperlaxitude. Todo esse tipo de coisas para mim servem como informação e com a experiência que ao longo dos anos vamos tendo, não é? E com isso, para mim, essa radiografia do Reformer serve para eu fazer o seguimento da minha aula e ter um final que diga o final feliz, não é? E dar ao corpo da pessoa o que é que ela mais necessita, porque realmente trata-se disso. E segundo os meus estudos no método Pilates, o que eu buscava sempre é sacar o melhor de ti, não é? Poder, de alguma maneira, através do método, através do movimento, dar-se o melhor de ti. Tratar toda a gente como atletas, não significa que tenhas que ser um atleta de alta competição, não é? Mas o próprio trabalho de casa que tu tens, se és uma ama de casa, ou se és um agricultor, ou pescador, sei lá, o que tu quiseres ser na tua vida, mas que possas mexer de uma maneira livre. Se isso não acontece, automaticamente crias uma frustração dentro do corpo.
e essa frustração pode transmitir ao largo dos anos em uma doença, e então o teu corpo começa a ficar deteriorado. E por isso é que eu falo muitas vezes em que o corpo fala quando se mexe, sem dúvida, porque realmente é isso. Se tu tens uma área do teu corpo que está bloqueada energeticamente, isso vai ter uma consequência. Primeiro começa pelo físico, e do físico vai ao emocional, ou ao contrário, do emocional pode ir ao físico, e do físico vai transmitir-te uma doença, não é? Porque isso é recíproco, é? Nunca sabemos onde é que é a galinha e o ovo, digamos assim, não é? Que é que uma coisa levou. Primeiro. Exato. E por isso utilizo muito essa frase: tu és realmente como te mexes. Se és uma pessoa de mente aberta, estás disposta a aprender, o teu corpo vai estar exatamente igual. E pode progressar. Se és uma pessoa fechada, quadriculada, por muito pilates que faças, não vai resultar. Não vai. É verdade. E me fala uma coisa, isso é muito fácil de ver em aulas individuais, né? Óbvio, que é a proposta do método. Sim. Que dica tu darias para as pessoas que têm... Olha, aqui no Brasil é bem comum aulas em grupo. Eu não estou falando necessariamente daquela aula em grupo onde os 4 equipamentos são diferentes, com 4 pessoas diferentes. Eu tento falar até aquelas pessoas que, são 4 reformers, né, 4 mats, ou 4, enfim, towers. O que você daria como dica para essa radiografia diária? Porque uma radiografia não deixa de ser diária também. Que dica você daria para essa pessoa que conduz grupo com constância, assim, para que a qualidade seja a melhor possível dessa construção do movimento? Ok, se calhar vai ser um bocado duro as pessoas que fazem isso. Hi Moya, how are you, my friend? I'm glad that you're here. I hope you understand Portuguese. Desculpa. Não se preocupe. Se calhar vai ser um pouco, não duro, mas se calhar de uma maneira muito concreta. Eu vou dar a minha opinião pessoal. Eu já trabalhei, Vanessa, com grupos enormes, até cheguei a dar aulas no ginásio para 50 e muitas pessoas. Depois disso, passei, o meu primeiro estúdio que eu comprei, ele estava formatado, tal como tu disseste, de aulas de 4 reformers, 4 Cadillacs, 4 Honda Chair, Electric Chair, 4 de tudo, digamos assim, não é? Apesar que eu já sabia quando comprei esse estúdio que eu tinha que mudar pouco a pouco o conceito das aulas, o conceito das aulas tinha que mudar, porque eu acho que isso era... como é que eu posso ter a palavra? Acho que não tinha futuro, não via o futuro disso, no sentido de seguimento do cliente, vamos chamar assim, não é? Tinha futuro, se calhar até podia ganhar mais dinheiro, porque entram mais dinheiro, não é? Vamos falar na parte do negócio, que é importante, todos temos que viver, todos temos que comer e ganhar dinheiro, como é lógico, não é? Por isso eu entendo muitas vezes que a luz do grupo traz mais dinheiro, não é? O que é que acontece? Eu, para ter uma aula do grupo a funcionar, a primeira coisa que eu posso recomendar às pessoas é mudar o formato, que não vai ser de um ano para o outro. Como? E eu o que fiz foi dar como uma introdução a todos de uma maneira individual do que é o método Pilates e fazer umas aulas, vamos imaginar 10, 20, 30, depende do corpo de cada pessoa, não é? E criar independência para todos eles. Eles poderem seguir o que é o 100, footwork 100, leg circles, básico, intermédio, avançado, o que tu queiras chamar, mas que eles tivessem a própria sequência deles e não ser uma aula de grupo onde todos vão coreografados. Eu sei que é bastante difícil o que eu estou a dizer, hein? Como é lógico, isso não é fácil de tu conseguires implantar isso num estúdio, é muito difícil, não é? Porque tens graus muito diferentes, mas ao mesmo tempo, se tu aplicares o que eu estou a dizer, esses graus de diferença física, vamos chamar assim, entre cada um deles vão desaparecer. E porquê vão desaparecer? Tu sabes que um aluno que está no Reformer está a fazer o nível dele, a pessoa que está ao lado está a fazer um intermédio, por chamar assim, e a outra até pode estar a fazer um avançado. E tu estás como um monitor da aula, em que podes realmente dedicar, nem que seja 2, 3 minutos a esse exercício, a essa pessoa, e ao lado não está a fazer a coreografia. Se vão todos ao mesmo tempo, como é lógico que não vais ter a possibilidade de dedicar 100% da tua pessoa a isso, vais dividir os teus 100% em 25% para cada um e vais dar uma informação que é igual para todos. E o nosso corpo, como tu bem sabes, não é igual, como é lógico, não é? Somos todos diferentes, felizmente, e
todos nós outros temos necessidades diferentes, felizmente também, e por isso é que este método é tão rico, por isso, não é? Porque podemos conseguir englobar tudo isso. Sim, Delfina, exatamente, assim era o estudo original. A Delfina está aqui a perguntar, sim. Assim era o estudo original. Então, eu tive muito essa visão com as VP Class no Vintage Pilates, com a Sandy e com o Jay, mas isto, como é lógico, não é de um dia para o outro, não é de um ano para o outro, isso vamos criando pouco a pouco, se queres mudar esse conceito. Eu sei que é difícil, o mais fácil, que é o caminho mais fácil, é tu dar aulas do grupo, isso sem dúvida. No sentido, eu não digo fácil no sentido de trabalhar, atenção, é? Sim. Eu digo, exato, eu fácil no sentido de, para nós, o mais confortável é que tu pôs 5, 4, 10 pessoas a fazer a mesma coisa, a fazer uma coreografia e tu estás a cantar, digamos assim, não é? Claro. Olá, Núria Sobrinos, minha mulher. E com isso tentar de alguma maneira poder não sacrificar, digamos assim, o que é a essência do método. Parece um bocado utopia o que eu estou a falar. Não, mas eu acho que é um caminho muito importante que a gente poderia, a todos que estão ouvindo, que vão ouvir posteriormente, eu acho que é um caminho muito bom. Primeiro, é um caminho original que Joseph tinha feito, ele só fez nesse formato, na verdade ele nem tinha grupos, né? Então as pessoas entravam, faziam algumas aulas lá, aprendiam a sequência e depois vinham só para fazer a sequência. Às vezes aqui no Brasil, o que acontece nessas aulas em grupo? O público que vem para o teu estúdio de Pilates é muito indicado pelos médicos, pelos fisioterapeutas, né, para poder fazer para poder fazer reabilitação praticamente, né? Então acaba que você tem um público muito limitado para ser autônomo e independente. É o público típico para fazer um trabalho VIP, né, VIP, e ele quer ir para o grupo porque toda a concorrência, digamos assim, que ele já ouviu falar, paga uma mensalidade X, ele não consegue nem imaginar pagando 4X. E aí às vezes fica essa confusão, né? Claro, por isso é que eu falei no aspecto financeiro também, que tem essa parte. Eu vou fazer um scroll aqui porque havia umas perguntas interessantes. Mãos e molas, você dá aula para quantas pessoas no tempo? Mãos e molas, desculpa eu chamar de mãos e molas, não sei o nome da pessoa. Peço imensa desculpa, mas gosto do conceito de mãos e molas, está bem. E eu dou aulas ao mesmo tempo. Se eu dou aulas para professores que já sabem coreografia, eu posso dar aulas até 3, 4 pessoas ao mesmo tempo, sem problema nenhum. Mas volto a referir, pessoas que já sabem e cada um vai com a sua independência, sabem transições, sabem os exercícios para o corpo deles e eu estou lá a monitorizar, vamos chamar assim, ok? Turmas uniformes, mãos e molas. Eu fazia isto, tentava de alguma maneira pôr o mais uniforme possível, por uma equivalência física, vamos chamar assim, mas mesmo assim é sempre muito difícil, ok? Vânia e Miguel, argumento, ok, perguntas ao público, sem dúvida, estamos abertos a perguntas que vocês querem perguntar, sem dúvida. A mãos e molas é a Fernanda. Fernanda, ok, Fernanda, prazer. Aqui põe, sim, a maioria vem para a reabilitação. Fernanda, sim, é verdade, mas isso é bom. A parte de reabilitação existe no método Pilates, atenção. E nós, no que é o clássico, porque há muita gente que desconhece isto, nós temos um programa de reabilitação enorme e quando fazemos o nosso curso de formação, falamos desde o nível básico, significa que é o nível de reabilitação do movimento. Não é reabilitação, atenção, não tem nada a ver com fisioterapia nem osteopatia, eu deixo isso para as mãos dos profissionais de quem é fisioterapeuta e osteopata, ou médico. Nós não metemos no campo deles, nós reabilitamos o movimento. E através do movimento, relatamos o movimento, atenção. Por isso não gostamos de misturar as coisas, acho bastante ousado a nossa parte, entramos no campo deles e ao contrário também, quando não falamos com uma certa propriedade, digamos assim, do que é que nós estamos seguros que estamos a fazer. Mas é lógico e parece muito bem que existe uma área de reabilitação, tem que existir, porque o Sr. Pilates dedicava-se a isso também, reabilitar o movimento, sem uma debilidade, como é que se diz, assimetria, vamos chamar assim, temos que tentar de alguma maneira evitar, porque o método dele, há uma frase muito conhecida que é, através da prevenção,
e eu realizo o meu método não através da cura, são através da tentar de alguma maneira adivinhar o que é que esse corpo pode ter, não é? Uma escoliose já bastante avançada, temos de ter muito cuidado, como é lógico, mas podemos evitar uma desgraça no futuro. Coisas e a gente sabe, né, que vai acontecer. A gente está numa... A tecnologia, o celular, né, e o telemóvel, e a cervical e tudo mais, e a postura, e a inatividade, e o ritmo, e o estresse, isso vai trazer como causa um monte de consequência, né? Então a gente já sabe o que é que vai acontecer no futuro com o progredir da nossa idade, e a gente tem que procurar evitar, né? Então seria um trabalho inteligente. Sem dúvida. Mas olha, deixa eu te dizer uma coisa, Miguel. Eu queria falar um último comentário meu aqui, porque eu acho que é bem interessante a gente responder a pelo menos mais uma pergunta ou duas aí do pessoal, porque o Instagram ele é meio injusto com a gente tem um tempo limite aqui, e esse tempo voa, né? Porque a conversa quando é boa é assim mesmo. Mas eu queria fazer um comentário. Enquanto isso, escrevam aí, porque aí ele escolhe uma ou duas perguntas a depender do tempo, tá? Mas deixa eu fazer esse comentário aqui. Pode ser, Miguel? Sim, claro. Você colocou assim, trabalho duro um dia, em alguma coisa que você escreveu. Trabalho duro, perseverança, aprendizado, profundo compromisso são decisões em nosso controle, né? Então, assim, de todas essas pessoas que trabalham com o método, qual a característica principal que você diria, assim, que todos deveriam ter para realizar um excelente trabalho para o público? O excelente trabalho que Joseph queria? Eu, se tivesse escolher uma palavra, escolhia humildade, sem dúvida. Acho que a humildade, eu fui educado nisso, na humildade, e para mim, tu seres humilde, a receberes uma pessoa humilde no teu trabalho, humilde na hora de executares o melhor que tens, poder dar, digamos assim, sem esperar nada em troca. Acho que para mim é o que pode definir um bom professor, estar aberto de uma maneira humilde a tudo, não estar fechado. Olá, Verónica, Fernanda, acho que é a palavra que eu podia escolher. Depois disso podíamos definir muitas coisas, humildade com amor, com carinho, com dedicação, com perseverança, com paciência, tudo isso. Acho que é bonito, mas a parte da humildade, se não tens humildade, esquece, dedica-te a outra coisa. Porque este método a mim ensina-me a ser humilde todos os dias, porque levo uma lição de humildade todos os dias. Olá, Juliana, porque sem isso eu não podia chegar nunca ao que sou hoje, graças a todas aquelas pessoas que me acompanham e sobretudo aos meus clientes que são fiéis, e tenho clientes já há 11 anos comigo. Por isso só posso ser humilde a isso e estar aberto a receber com a maior humildade possível ensinamentos, como é lógico, sempre a aprender de mim primeiro e todas as pessoas que chegam ao meu lado e vão-me dando esse conhecimento. Eu acho que para mim um guia de Pilates, que eu nem gosto de chamar professor, vou chamar um guia, porque afinal nós não conseguimos ensinar Pilates a ninguém, nós somos guias e com isso digo que quando queremos muitas vezes ensinar demasiado a uma coisa, a uma pessoa, já, não é tudo já, acho que caímos no erro de não guiar. E afinal é como, eu tenho 2 meninos, tenho gêmeos, e eu muitas vezes, eu percebo e aprendi isso com eles, de guio. Eu estou a guiá-los e eu posso dizer, olha, isto é por aqui, isto é por aí, é como um guia, mas um dia tem que ser eles a descobrir, meu pai tinha razão, ou não, meu pai estava errado, e eu vejo nesse aspecto, eu traduzo muito nas coisas cotidianas que tenho e poder transmitir isso à minha vida, que é o meu 50% da vida, se não mais, é Pilates, não é? Vivo do Pilates, como do Pilates, não é? Respiro Pilates, dormo com Pilates, e a seguir acordo com Pilates outra vez. Eu sei que sou um bocado chato nesse sentido, mas humildemente falando, sinceramente acho que é a primeira coisa mais importante que qualquer professor de Pilates deve ter, é a humildade de aprender, sorrir, trabalhar, dar, sei lá, o que for. Humildade. Nossa, olha, eu já admirava o teu trabalho, agora eu estou encantada, né?
Obrigada por isso, Miguel. Obrigada. Eu estava precisando ouvir isso também. As pessoas precisam, né, desse compartilhar. É sempre muito bom. E como eu sou agradecida, né, de verdade. Eu vou logo antecipar aqui como eu sou agradecida por tua presença, por essa tarde, por esse chá, por esse sim que tu me deste, né, por esse compartilhar. Mas deixa eu te dizer, são no meu horário aqui 4h48, tá? Eu entrei às 3h48, ou seja, às 48 não, às 58, ou seja, eu tenho exatos 10 minutos, tá? Então, se tu quiseres dar uma passada nas mensagens, ou se tu quiseres falar uma palavra final, enfim, ao final de tudo, para as pessoas que estão aqui participando, e se você possibilitar que a gente deixe salva para as pessoas ou ouvirem mais uma vez, ou ouvirem e passarem essa mensagem adiante. Se tu me autorizar, a gente salva e deixa ela para o pessoal compartilhar. O que é que você me diz? Ok, eu estive a pensar muito nisso e acho que não vou compartilhar nada, não vou deixar você... Pessoal, obviamente que sim, é que deixo com todo o gosto poder dar a minha pequena semente, que é uma pequenina coisa, uma semente. Houve uma vez uma pessoa que me contou a história dos bambus japoneses, que eu adorei essa história, que pomos a semente e só passado 7 anos é que essa semente dá alguma coisa e depois demora 7 meses a ficar com metros e metros de altura. Eu dou um bocado de exemplo a todos nós que dedicamos a esse método, de que isto não é de um dia para o outro. Exato, Fernando, é segredo. O que eu disse é segredo, tudo o que eu disse é segredo, eu não conto a ninguém. Então é isso, essa semente, temos de ter paciência, temos de ter essa humildade e temos que acreditar no trabalho que este senhor fez há 100 e poucos anos atrás, e temos que ter essa humildade para estar consciente de que somos. E o facto de ser é que tu podes crescer no sentido em que o método vai-te trazer alguma coisa se tu acreditares. Se não acreditas e fazes as coisas simplesmente para teres um estúdio aberto para ganhar dinheiro, que é necessário, atenção, que eu também gosto de ganhar dinheiro, como é lógico, temos que comer, temos famílias, temos uma casa, um carro, sei lá, as contas para pagar ao final do mês, como é lógico, eu estaria a mentir se não dissesse isso, como é lógico, mas pelo menos ter essa humildade de o método, estar agradecidos ao método, aquilo que nos traz primeiro a nós, deixar-nos ser, para depois crescer. É uma recomendação que eu posso deixar a todos, em que façam as coisas de uma maneira que sejam conscientes daquilo que estão a fazer. Acreditem na tal semente de bambu que passado vários anos vai crescer rápido, mas para isso vocês têm que estar a regar, a cuidar, e um dia vai nascer uma coisa assim pequenina que vai se transformar em algo grande. Por isso podemos ser nós. Se eu cheguei aqui, qualquer um pode chegar aqui. Eu digo sempre isto. To be Pilatos, exatamente, to be. Ser a não ser. Por isso, se eu cheguei aqui, qualquer um pode chegar aqui. É uma questão de acreditar, ser. E como o Clério está a dizer agora, o lado espiritual do método. Super apoio isso daí, Clério. Eu sou super espiritual. Corpo, mente, espírito total. O método, ele tem essa tríade para mim absurda. Verónica. A Verónica está a dizer bambu, claro. Miguel, incrível, de verdade. Assim, eu queria muito que todas as pessoas que estão assistindo essa live pudessem fazer duas coisas. E na tua última postagem, e na última postagem do Pilatzone que tem do teu vídeo que eu pus lá, e falar o que é que eles acham, o que é que eles sentiram, o que é que eles pensaram, o que é que eles refletiram desse pequeno momento aqui. Se eles puderem fazer isso, é a única troca que eu peço, além do compartilhar que eu sempre falo, né, que eu não sei o nome dessa figura geométrica, eu chamo de aviãozinho de papel que tem aí embaixo, que o pessoal aperta e consegue, é um avião, né? E consegue compartilhar com absolutamente todo mundo que queira, para que essa mensagem seja propagada. Não é à toa que tu estás aqui num final de semana, num domingo, pós-curso, às 4 da tarde até às 5. No caso, para você, das 8 às 9 da noite, ou da tarde, porque é verão. Então, assim...
E com o Portugal a jogar a final contra a Holanda nas Nações, atenção, está aqui. Olha, não acredito. Tá aí em cima na TV ao mesmo tempo da live. Está 0-0, está 0-0. O cara consegue fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Tá assistindo ao jogo, tava lendo os comentários e tava me respondendo e totalmente conectado. Não sei como é que pode isso, cara. Tem que ser muito pilates e surf ao mesmo tempo. Sem dúvida. Mas tem chá aí dentro, não tem não? Ainda tem chá então tá bom, então tá bom. Na próxima a gente faz um encontro com outra coisa aí, assiste o jogo, fala de outra coisa. Ave Maria. Nossa, Miguel, que bom, que domingo, viu? Fecha a tua palavra aí, porque pelo tempo, para o Instagram não cortar a gente sem uma finalização, fecha a tua fala. Assim que tu fechar, tu vai dar um encerrar na tua tela, porque aí eu, que sou a hoster, tenho que encerrar a seguir, tá bem? Ok. Bem, é muito fácil, mas encerrar é agradecer, simplesmente agradecer, principalmente a ti, por me teres convidado e por ter a oportunidade de poder compartilhar com todos, sobretudo o meu querido público do Brasil, apesar que também acompanhou do Canadá, que estive aqui a ver, de Espanha também, de Portugal também, dos Estados Unidos também, o meu querido amigo Moia. Para mim é uma satisfação ter estas pessoas que estão ao meu lado, e não gosto de dizer nunca que me seguem, mas que estão ao meu lado. Para mim é estar ao meu lado, não seguir-me. Maravilha. E para mim é muito bonito isso, é uma gratidão que sinto imensa de todos e emociona-me de coração, sinceramente, poder partilhar com todos vocês isso. Assim que o meu beijo, o meu abraço enorme para todos vocês, e partilhem, sejam vocês e nada mais. Mas nada mais. Maravilha, Miguel. Obrigada, você conseguiu me emocionar, viu? Obrigado. Muito obrigada. Um cheiro no seu coração. A gente se fala assim que eu desligar, tá bem? Obrigado. Adeus. Obrigada. Pode encerrar. Tchau. E aí, pessoal, olha, um beijo em todos. Eu não tenho nada para dizer, tá? O Miguel conseguiu falar tudo. A voz já tá rouca, já tá falhando, porque é muito difícil encontrar pessoas que sejam assim, mas eu confio muito no nosso meio, eu confio muito no nosso povo, eu confio muito na gente, confio muito no método. Quem me conhece sabe disso. Então, assim, vamos propagar, vamos espalhar as notícias, espalhem essas notícias porque merece, tá? O Miguel é um ser humano incrível. Joseph buzinou no meu ouvido para que eu pudesse chamá-lo também e para o nosso domingo ser assim iluminado, tá? Encaminhem para as pessoas. Amanhã tem continuação, a gente tem amanhã a Ana Moratelli e a gente segue a semana com tem muita gente querida ainda que eu quero marcar para tomar um chá, né, Clério, querido? Então, assim, vamos embora. Bom restinho de domingo para vocês, compartilhem, escrevam na última postagem do Miguel, escrevam lá, deem um agradecimento, escreve lá no Platzone, deem um agradecimento, faz print de tela, envia, encaminha, me ajudem a propagar esse método, tá? Me ajudem a propagar essa mensagem do Miguel, porque como ele mesmo falou, a gente tá junto, ninguém segue ninguém, tá? Adorei. Realmente me encantei, me emocionei, espero que vocês tenham sentido o mesmo. Cheiro no coração de todos. Bom restinho de final de semana, tá? Tchau.